Gentileza é muitas vezes vista como uma das melhores qualidades que alguém pode ter. Ela reflete um coração bondoso e um espírito generoso. Mas você já percebeu que, às vezes, a gentileza que você oferece pode ser vista como fraqueza em vez de gratidão? Isso acontece quando a gentileza não vem acompanhada de força. Muitas pessoas confundem gentileza com falta de firmeza ou disposição para serem exploradas. Se você sempre se coloca em segundo plano, dando sem pensar nas suas próprias necessidades, pode acabar ensinando os outros a não valorizarem o que você faz. Se você está sempre perdoando e cedendo, pode dar a impressão de que não tem opinião própria. Mas isso não é só culpa dos outros, você também precisa mostrar, por meio de suas ações, o que aceita e o que não aceita. A verdadeira gentileza deve estar ligada à sabedoria e à capacidade de estabelecer limites. Pense em um jardim. É lindo cultivar flores para os outros, mas se você deixar o portão sempre aberto, ervas daninhas podem invadir e estragar tudo. Por isso, os limites são importantes, e eles protegem sua gentileza. Quando você diz não de forma firme, não está rejeitando a pessoa, mas cuidando do que é importante para você. Sem limites, a gentileza pode se tornar um gesto vazio que gera ressentimento. No fundo, a gentileza é um ato de altruísmo, baseado na empatia e no desejo de ajudar os outros. Ela deve vir de um lugar de força, não de fragilidade ou necessidade de agradar. É essencial distinguir entre gentileza verdadeira e uma versão falsa, que muitas vezes busca aprovação. Ser verdadeiramente gentil é um ato de coragem. É colocar os outros em primeiro lugar, mas sem perder sua própria identidade. Uma pessoa genuinamente gentil ajuda não por obrigação, mas porque isso reflete seus valores. Quando a gentileza é condicionada a receber algo em troca, ela deixa de ser genuína e se torna uma troca disfarçada, o que pode levar à decepção. A força é fundamental para a verdadeira gentileza, pois permite que você ajude sem comprometer seus princípios. É preciso saber quando ajudar e quando não. Por exemplo, ajudar alguém que está passando por dificuldades é uma coisa, resgatar alguém que não quer assumir suas responsabilidades é outra. Além disso, a verdadeira gentileza não depende da aprovação dos outros. Quem é realmente gentil não busca aplausos, a satisfação vem de agir de acordo com seus próprios princípios. Se você só é gentil para receber reconhecimento, sua bondade pode falhar quando não é notada. Por fim, a verdadeira gentileza não é passiva nem fraca. Não se trata de evitar conflitos ou sempre dizer sim. Às vezes, é necessário ter conversas difíceis ou estabelecer limites, mesmo que isso pareça complicado. Essas decisões podem ser desafiadoras, mas são atos de força que realmente ajudam as pessoas. O autorrespeito é super importante. Quando você é gentil sem ter respeito por si mesmo, isso pode acabar sendo só uma formalidade, onde você coloca as necessidades dos outros acima das suas. Quando a gentileza vem de uma autoestima saudável, ela se torna equilibrada e sustentável. É legal ajudar os outros, mas isso não deve significar que você precisa se sacrificar. Esse equilíbrio é fundamental, porque uma pessoa que se doa demais e fica esgotada não consegue ajudar ninguém de verdade. A verdadeira gentileza vem de um lugar de abundância, quando você sabe que tem energia emocional, mental e física suficiente para ajudar sem se prejudicar. Saber quando não ajudar também é uma parte importante da gentileza verdadeira. Às vezes, não oferecer ajuda imediata pode ser a melhor coisa a fazer. Por exemplo, quando um pai disciplina uma criança, pode parecer mais gentil protegê-la das consequências, mas isso a impede de aprender lições valiosas. Nos relacionamentos, ser gentil pode significar deixar os outros enfrentarem suas dificuldades em vez de correr para salvá-los. Essa forma de gentileza exige sabedoria e força para lidar com o desconforto momentâneo em nome de um bem maior. A verdadeira gentileza empodera as pessoas, não é sobre criar dependência, mas sobre ajudar os outros a se tornarem autossuficientes. Uma pessoa gentil age por cuidado genuíno e respeito pelo potencial dos outros, não por pena ou superioridade. Esse tipo de gentileza incentiva o crescimento e a autoconfiança, ao contrário da gentileza que tenta proteger os outros de todos os problemas.
A gentileza que empodera ajuda as pessoas a reconhecerem sua própria força, muitas vezes permitindo que elas descubram isso sozinhas. O desrespeito geralmente não vem da gentileza em si, mas de como os outros a percebem. As interações humanas são complicadas e influenciadas por normas sociais e experiências pessoais. Quando a gentileza é oferecida repetidamente sem limites, pode dar a impressão de que a pessoa está disposta a aceitar comportamentos que não deveriam ser tolerados. Essa falta de comunicação é uma das principais causas do desrespeito. No fundo, o desrespeito surge muitas vezes de um mal-entendido sobre as intenções da pessoa que é gentil. Os atos de gentileza são frequentemente vistos através da dinâmica de poder. Quando alguém parece muito disposto a agradar, os outros podem interpretar isso como fraqueza, mesmo que a intenção seja boa. A falta de limites pode fazer com que as pessoas vejam a gentileza como submissão, e isso pode levar a situações em que elas se aproveitam da bondade alheia. Outro fator que contribui para o desrespeito é a falta de reciprocidade em muitos relacionamentos. Quando a gentileza é oferecida sem que haja uma expectativa de respeito mútuo, ela pode criar uma dinâmica desequilibrada. Por exemplo, se alguém sempre se esforça para agradar um amigo ou familiar sem afirmar suas próprias necessidades, o destinatário pode começar a ver isso como algo normal. Com o tempo, as contribuições da pessoa gentil podem ser desvalorizadas, sendo vistas como obrigações. A natureza humana também tende a testar limites. Quando alguém é sempre gentil e nunca diz não, isso pode fazer com que os outros ultrapassem os limites. Por exemplo, um colega que sempre aceita tarefas extras pode acabar sendo visto como a pessoa que deve fazer todo o trabalho adicional. O que começa como gratidão pode se tornar uma expectativa, e, eventualmente, um direito. Essa mudança nem sempre é intencional, muitas vezes, é apenas uma resposta natural a comportamentos estabelecidos. No entanto, o resultado é o mesmo, e a pessoa gentil se torna alvo de desrespeito, pois sua generosidade passa a ser considerada normal. Além disso, a diferença entre ser gentil por insegurança e ser gentil com confiança também conta muito. As pessoas percebem não só as ações, mas também a intenção por trás delas. Se a gentileza vem de um lugar de insegurança, pode parecer carente, fazendo com que os outros vejam a pessoa como menos digna de respeito. Por outro lado, a gentileza que vem de uma posição de força e auto-respeito transmite dignidade e autoridade, que os outros tendem a respeitar mais. Por fim, a maneira como somos condicionados socialmente também influencia como a gentileza é percebida em diferentes culturas. A gentileza é muitas vezes confundida com ser passivo ou não se impor, especialmente em lugares como o trabalho ou em grupos sociais. Nesses ambientes, quem prefere ser gentil em vez de assertivo pode ser visto como fraco ou incapaz de se defender. Isso pode fazer com que os outros desconsiderem suas opiniões, ignorem suas contribuições ou até te tratem com desdém. Infelizmente, em alguns lugares, o respeito vem mais de mostrar força e de estabelecer limites do que da generosidade. Quando a gentileza é vista como algo sem limites, ela pode perder seu valor. Isso acontece tanto com coisas materiais quanto com comportamentos. Se você é sempre gentil ou perdoa tudo, suas ações podem ser vistas como automáticas, em vez de algo pensado. Por outro lado, ser gentil de forma mais controlada e intencional tem mais impacto, porque é percebido como uma escolha consciente. A falta de comunicação clara agrava esse problema. Pessoas gentis muitas vezes evitam conflitos, com medo de estragar relacionamentos. Mas isso pode criar expectativas confusas e frustrações que não são ditas. Quando as pessoas não conseguem expressar claramente seus limites ou necessidades, os outros acabam adivinhando, o que pode prejudicar a relação. Essa falta de comunicação pode fazer com que a gentileza seja mal interpretada, levando a comportamentos que parecem desrespeitosos. O desrespeito muitas vezes não vem de má intenção, mas da falta de atenção. As pessoas se acostumam com a gentileza e passam a não reconhecê-la mais. Pense em um familiar que sempre faz as refeições sem reclamar, um amigo que ouve sem esperar nada em troca ou um colega que pega trabalho extra sem reconhecimento. Essas pessoas podem ter seus esforços ignorados simplesmente porque são muito consistentes.
Com o tempo, a gentileza delas pode passar despercebida, se tornando algo normal em vez de um ato que merece reconhecimento. O desrespeito também pode surgir de um desequilíbrio de poder. Quando uma pessoa sempre dá e a outra só recebe, a dinâmica do relacionamento pode mudar. O doador pode se sentir desvalorizado, enquanto o destinatário pode se tornar arrogante. Esse desequilíbrio prejudica o respeito mútuo, que é essencial para relacionamentos saudáveis. Sem correção, fica difícil restaurar o equilíbrio, pois esse padrão de dar e receber se torna muito enraizado. Estabelecer limites é uma forma de gentileza que muitas vezes é mal interpretada como uma rejeição. Na verdade, limites são importantes para manter relacionamentos saudáveis. Ter limites não significa que você é menos gentil, pelo contrário, é uma parte fundamental da gentileza. Limites ajudam a esclarecer expectativas, protegem seu bem-estar emocional e físico e promovem o respeito. Quando praticados com cuidado, os limites permitem que a gentileza floresça sem levar ao ressentimento ou à exploração. No fundo, estabelecer limites mostra que você se respeita. Isso sinaliza para os outros que, embora você queira ajudar e apoiar, também valoriza suas próprias necessidades. Esse respeito próprio é contagioso. Quando você se valoriza, é mais provável que os outros façam o mesmo. Sem limites, atos de gentileza podem ser vistos como obrigações, e as pessoas podem começar a achar que você existe apenas para atender às necessidades delas. Limites ajudam a evitar esse mal-entendido, deixando claro que a gentileza é uma escolha, não uma obrigação. Um dos principais motivos pelos quais os limites são importantes na gentileza é que eles definem as condições em que você pode ajudar. Pense em um amigo que sempre pede dinheiro sem limites claros. Você pode se sentir pressionado a ajudar toda vez, mesmo que isso prejudique suas finanças. Com o tempo, isso pode levar à frustração e ao ressentimento, tanto para você quanto para seu amigo, que pode passar a depender de você sem resolver seus próprios problemas financeiros. Definir um limite, como emprestar dinheiro apenas em certas situações ou oferecer apoio de outras formas, garante que sua gentileza seja sustentável e não crie padrões prejudiciais. Um erro comum é pensar que colocar limites vai machucar ou decepcionar os outros. É verdade que algumas pessoas podem reagir mal no começo, mas, a longo prazo, os limites acabam fortalecendo os relacionamentos. Eles criam um espaço de respeito e compreensão, fazendo com que todos se sintam mais seguros nas interações. Por exemplo, um amigo que respeita sua necessidade de ter um tempo sozinho provavelmente vai valorizar ainda mais sua companhia quando vocês estiverem juntos, sabendo que você está ali porque quer, e não por obrigação. Colocar limites também é uma forma de cuidar de si mesmo. Isso protege seu tempo, energia e bem-estar emocional, permitindo que você se concentre no que realmente importa. Cuidar de si não é egoísmo, é uma base necessária para poder ser gentil com os outros. Quando você ignora suas próprias necessidades, corre o risco de ficar cansado e isso pode afetar sua capacidade de ajudar os outros de verdade. Ao definir limites, você garante que sua gentileza não acabe, mas sim se renove. Além disso, os limites ajudam os outros a se tornarem mais responsáveis e independentes. Se você sempre resolve os problemas de alguém, pode acabar atrapalhando o crescimento dessa pessoa. Colocar um limite, como não assumir tarefas que ela pode fazer sozinha, a incentiva a desenvolver suas habilidades e ganhar confiança. Por exemplo, um chefe que estabelece regras claras para a equipe e não fica controlando tudo permite que os funcionários assumam a responsabilidade pelo seu trabalho, o que ajuda no crescimento deles. A combinação de gentileza e sabedoria pode transformar relacionamentos. A gentileza é uma qualidade valiosa, mas a sabedoria ajuda a usá-la da melhor forma. Isso garante que a gentileza promova respeito mútuo e fortaleça as conexões. Sem sabedoria, a gentileza pode ser mal interpretada ou usada de forma errada, o que pode causar frustrações e desequilíbrios nas relações. Com sabedoria, a gentileza se torna uma ferramenta poderosa para construir entendimentos mais profundos, resolver conflitos e incentivar o crescimento. Uma das formas mais importantes de a sabedoria aumentar a gentileza é ajudar as pessoas a perceberem quando e como agir. Nem toda situação pede o mesmo tipo de gentileza, e responder de forma adequada é essencial. Por exemplo,
Consolar um amigo que está de luto exige uma abordagem diferente de lidar com um colega que não está cumprindo suas responsabilidades. A sabedoria permite que você avalie o que a situação realmente precisa e adapte sua gentileza. Às vezes, isso pode significar oferecer apoio e encorajamento, enquanto em outras, pode ser necessário responsabilizar alguém por suas ações. Muitas vezes, atos de gentileza bem-intencionados acabam não ajudando porque vêm de suposições e não de uma verdadeira compreensão das necessidades da outra pessoa. Por exemplo, dar conselhos a alguém que está passando por uma decisão difícil pode parecer invasivo em vez de útil. Uma abordagem melhor seria fazer perguntas e ouvir com atenção para entender o que a pessoa realmente precisa antes de oferecer qualquer sugestão. Esse tipo de gentileza mostra respeito pela autonomia do outro e ajuda a construir confiança. Outra forma de a sabedoria melhorar os relacionamentos é equilibrando a gentileza com limites. Enquanto a gentileza nos incentiva a ajudar, a sabedoria nos lembra que essa ajuda deve ser sustentável. Os relacionamentos prosperam quando ambas as partes se sentem valorizadas e respeitadas, e a sabedoria ajuda a perceber quando as coisas estão saindo do eixo. Por exemplo, se uma pessoa sempre tira proveito e nunca retribui, isso pode criar tensão. A sabedoria orienta quem é gentil a falar sobre isso de forma direta, expressando seus sentimentos com compaixão. Esse equilíbrio evita que a gentileza se transforme em ressentimento ou exploração. Incorporar sabedoria à gentileza também ajuda a lidar com conflitos de maneira mais tranquila. Desentendimentos são normais em qualquer relacionamento, mas a forma como lidamos com eles faz toda a diferença. Uma abordagem sábia ao conflito envolve usar a gentileza como um meio de encontrar um entendimento comum, em vez de evitar a situação. Por exemplo, em vez de ficar na defensiva ao receber críticas, uma pessoa sábia e gentil pode reconhecer os sentimentos do outro e tentar entender suas preocupações. Isso ajuda a diminuir a tensão e promove uma comunicação aberta, fortalecendo o relacionamento mesmo em tempos difíceis. A sabedoria também garante que a gentileza seja algo que empodera, e não que torna as pessoas dependentes. Embora seja natural querer ajudar, é importante pensar se suas ações realmente vão ajudar a longo prazo. Por exemplo, resolver os problemas de alguém pode trazer alívio imediato, mas pode acabar impedindo que essa pessoa cresça e se torne independente. Uma abordagem mais sábia seria oferecer apoio, mas também incentivar a pessoa a assumir a responsabilidade pela própria situação. Esse tipo de gentileza ajuda a construir autoconfiança e fortalece o relacionamento. Nos relacionamentos, a sabedoria aumenta a gentileza ao promover empatia e paciência. Ela nos lembra que as pessoas são complexas e que seu comportamento pode ser influenciado por coisas que não entendemos totalmente. Por exemplo, se um amigo cancela planos várias vezes, é fácil ficar chateado. No entanto, uma resposta sábia e gentil seria considerar que ele pode estar passando por estresse ou outras dificuldades. Ao abordar a situação com empatia e tentando entender o ponto de vista do outro, você cria um ambiente onde a comunicação e o apoio mútuo podem crescer. A sabedoria na gentileza também nos ensina sobre a importância do momento certo. Um ato de gentileza feito na hora errada pode não ser bem recebido ou até causar problemas. Por exemplo, oferecer ajuda a alguém que valoriza muito sua independência pode parecer condescendente. Por outro lado, esperar demais para oferecer ajuda quando alguém precisa pode fazer com que a pessoa se sinta ignorada. A sabedoria nos ajuda a perceber os momentos certos para agir, garantindo que nossa gentileza tenha um impacto positivo. Além disso, a sabedoria nos incentiva a ter autoconsciência ao praticar a gentileza. Ela nos faz refletir sobre nossas motivações e garantir que nossas ações sejam realmente altruístas, e não movidas por um desejo de reconhecimento ou controle. Por exemplo, alguém que ajuda apenas para se sentir melhor ou ganhar a aprovação dos outros pode acabar prejudicando o relacionamento, criando sentimentos de obrigação ou ressentimento. Ao desenvolver a autoconsciência, a sabedoria nos ajuda a ser verdadeiramente gentis, promovendo confiança e sinceridade em nossas relações. No final das contas, a sabedoria transforma a gentileza em uma força poderosa, priorizando resultados a longo prazo em vez de gratificação instantânea. Isso pode significar tomar decisões difíceis que favoreçam o crescimento ou bem-estar de alguém, mesmo que isso cause desconforto temporário. Por exemplo,
Um pai pode impor regras para um filho adolescente, sabendo que isso o ajudará a se tornar mais responsável, mesmo que isso gere atritos. Da mesma forma, um chefe pode dar feedback honesto a um funcionário, reconhecendo que críticas construtivas são mais úteis do que elogios vazios. Esses atos de gentileza, guiados pela sabedoria, criam oportunidades de crescimento e fortalecem os relacionamentos ao longo do tempo. Quando a gentileza se junta à sabedoria, ela vira uma ferramenta incrível para melhorar os relacionamentos. Isso ajuda a entender melhor uns aos outros, a equilibrar limites com generosidade e a permitir que todos cresçam juntos. Obrigado por assistir a este vídeo. Se você gostou, não esqueça de se inscrever e deixar um joinha. Espero que você tenha um dia maravilhoso pela frente.